Olá, a partir de agora você é nosso convidado a acompanhar uma conversa com a senadora Marta Suplicy. Nós temos aqui duas relatorias importantes da senadora de projetos que já tinham sido aprovados aqui no Senado Federal, que também foram aprovados na Câmara. Atuação parlamentar, nós temos alguns temas aí para uma entrevista bem diversificada, né, senadora? Sim, acho que foram aprovados por unanimidade no Senado, que é difícil, e foram aprovados ontem por unanimidade na Câmara, que também é mais difícil. Raríssimo, né? Então, eu estou muito feliz, casas. porque o Super Simples eu me dediquei desde setembro do ano passado. E foi como nós fizemos exatamente para conseguir ter uma aprovação sem muita discussão na Câmara, para isso ocorrer, nós conversamos o tempo inteiro junto, aqui, porque ele chegou para cá com muitos problemas. E as grandes negociações tiveram que ser feitas aqui. Mas não adiantava fazê-las aqui se depois na Câmara fosse tudo derrubado. Com certeza. Então foi uma grande articulação junto com a Câmara que participou de inúmeras reuniões aqui no Senado, os principais líderes interessados no Super Simples, até o provável, que seria o provável relator, para que quando chegasse lá ele tramitasse bem, e foi assim, foi muito bem. Junto com, bom, e agora a boa notícia para o pequeno e microempresário, que são agentes de um segmento importante da economia brasileira. Bom, não é que é o importante, eles são os que mais empregam na economia brasileira. Por exemplo, só na cidade de São Paulo são 980 mil empresas pequenininhas, pequena, micro e pequena. No estado de São Paulo, quase 3 milhões. E no resto do Brasil, um número também muito grande. Então, eles é que impulsionam a economia. E eles não estavam desempregando até o ano passado, começo do ano passado, começaram a desempregar, começaram a fechar a porta, né? E então a grande demanda que a gente tinha era o parcelamento da dívida deles, porque eles queriam ampliação. E isso foi conquistado ontem com a aprovação, finalmente. Vai poder ser aumentada para 120 meses o parcelamento da dívida. E isso, quando for regularizado o projeto, né, que espero que seja breve, vai ter uma janela de 90 dias. Nessa janela de 90 dias é a oportunidade que se fechará depois dos 90 dias para que quem quer fazer o parcelamento ou quem já está parcelando numa forma muito menor possa ampliar ou fazer novos até 120 meses. Viabiliza colocar a vida em dia com a Receita. Eu acho que vai permitir uma sobrevivência, né? Uma sobrevivência, porque as dívidas são muito grandes, então vai permitir que eles tenham um fôlego até nós sairmos da crise que hoje nós vivemos e que vai demorar o ano que vem ainda um pouco, né? E, senadora, a questão das tabelas, porque eu lembro que a última entrevista que nós duas fizemos sobre o Super Simples, a senhora deixou enfaticamente muito claro a dificuldade que é quando um pequeno micro chega numa época sazonal, como fim de ano, que tem uma esperança, uma expectativa de aumento de faturamento e que muda de faixa e, de repente, se vê penalizado ao crescer com uma tributação desproporcional. Era essa a grande questão para colocarmos o Super Simples em votação e mudança, porque, por exemplo, ele tinha uma determinada lucro. E aí o tranco que ele chegava no fim do ano, no meio, se tivesse uma boa oportunidade, o Dia dos Namorados, ou sei lá o que, passava aquele lucro que ele costumava ter, e aí ele ia para a próxima faixa, e na próxima faixa o aumento era gigantesco, chegava a ser 30%, 40%. Então, ele não tinha como pagar esse tributo. O que acontecia? Quando começava a chegar perto, o pequeno microempresário, às vezes, criava uma outra empresa para poder dar vazão e não mudar de faixa. Isso é muito ruim, porque, primeiro, ele deixa de crescer, né? E também ele não se desenvolve e também os impostos são menos recolhidos, mas o que a gente quer é fortalecer, não é que a pessoa tem que fazer um monte de empresa pequena e possibilitar a sua vida. Nesse regime. Então nós aumentamos de 3 milhões e 600 para 4 milhões e 800. O teto primeiro para ele entrar no Super Simples, e depois as faixas foram diminuídas para 6 faixas e não ficou faixa, ficou uma rampa muito suave, quer dizer, quando ele já estiver no final de um tributo, é muito suave o crescimento. Então isso que foi interessante
Também. E no MEI, que é o pequeno, o menor de todos, ele tinha um teto para entrar nessa tributação especial, que é muito pequena mesmo, ele era 60 mil ano e passou agora para 81. Então também ele vai ter uma possibilidade de permanecer, em vez de passar para microempresário, ele é MEI. Ele continua MEI com a tributação que é muito baixa. A outra questão, não sei se você lembra do investidor anjo, ele tem um nome ótimo, né? Lembro, Esse investidor anjo é uma pessoa jurídica ou pessoa física que pode investir numa pequena empresa, numa startup. Tem uma pequenina empresa, mas aquela pessoa tem um recurso, ela acredita naquele projeto. Muita gente nos Estados Unidos ficou milionária assim, né? É verdade. Ele põe aquele dinheiro ali e ajuda aquela pessoa a crescer. Ele não é gerente, não tem gerência, não tem voto, não é responsável juridicamente, ele só põe o recurso. Está apostando numa ideia. Postando numa ideia. E ele tem obrigado a ficar 5 anos, depois ele pode te retirar o recurso. Então ele vai ajudar aquela pessoa que não tem acesso a um crédito, não tem recurso, e ao mesmo tempo ele pode ganhar muito dinheiro se ele acertar, né? E nesse mundo mais tecnológico, mais digital, isso é uma possibilidade. É muito grande, muito grande. Senadora, agora a senhora, eu estava vendo o seu pronunciamento aqui no Senado, justamente falando do trabalho dessas relatorias. Interessante essa figura do parceiro do salão de beleza, né? Isso também foi uma relatoria bacana, né? Foi uma relatoria, foi interessante, porque nós tivemos muitos salões de beleza interessados, muita gente querendo saber, querendo atuar, dando opinião. Os salões de beleza tinham interesse, porque é uma confusão, né? Não é que nós regularizamos algo que da nossa cabeça. Já existia o que foi regularizado. Mas sem respaldo jurídico, né? Só dava confusão. Então, por exemplo, o que é o salão parceiro, né? O salão parceiro, ele é o dono do salão, que tem um salão, e aí tem os sócios parceiros, que é o manicure, o cabeleireiro, o depilador, são os outros, que eles poderão escolher, ou estão na CLT, ou eles podem criar uma microempresa ou um MEI, né? Esse pequenininho, né? E aí, isso é muito bom para o dono do salão também, porque ele estava sendo tributado 2 vezes, porque ele dava, por exemplo, tenho um salão, aí eu tenho um cabeleireiro que trabalha no meu salão, que é famoso. 60% do rendimento do meu salão vem desse cabeleireiro. Então ele ganha do que ele faz, em vez de ser como se ele não fosse tão famoso, ele ganharia 20, 30% do que ele trabalha, ou 40%, ele ganha 80%. Mas para mim vale a pena como dono de salão, porque ele faz a minha clientela de manicure, de pedicure, de todo o resto. De depilação, os outros serviços ganham. E ele ainda fica com 20%. Mas aí dava uma confusão grande, porque o dono do salão tinha que pagar os 80% e era tributado 2 vezes, porque o pagamento era para ele, né? Agora não, agora esse sócio parceiro, ele vai criar uma microempresa, um MEI, ele vai ser tributado, se for MEI é muito pouquinho, e o dono do salão não é tributado por isso, ele vai ter vai ser uma pessoa jurídica organizada. E quem não fizer isso, não tem importância, ele vai continuar na CLT, e se por acaso aquele sócio parceiro for meio constrangido pelo dono do salão, mas hoje não tem ninguém, faltou não sei quem, você vai lavar a cabeça, e ele tiver reiteradas vezes que lavar a cabeça, que não é a função dele, ou que limpar o salão, que não é a função dele, aí ele volta para uma CLT, ele pode exigir isso juridicamente. Então ficou tudo muito, muito protegido, porque a grande dificuldade nesse projeto, que também foi árduo, foi difícil aqui, é porque os críticos diziam, isso mas vai dar uma precarização do trabalho. Mas nós tomamos todos os cuidados para que o funcionário estivesse protegido. E acho que aí foi muito bem também. Eles não mudaram nada, esse foi também muito azeitado. 2 relatorias exitosas, né? Sim. E que fazem diferença em geração de emprego, em fortalecimento dessa... Faz. Né?
Agora tem uma relatoria... faz diferença principalmente no setor jurídico, né? Porque o que tinha de ação trabalhista, com certeza, manicure, pedicure, cabeleireiro, muita ação trabalhista. Agora está tudo regulamentado, vai ser tudo certo. E ação trabalhista num ambiente que muitas vezes o salão é pequeno, o dono do salão já não é quase um empresário, ele é quase um prestador de serviço, ele também. Aí vem aquele impacto geralmente cima, né? Geralmente o dono do salão trabalha. E nem sempre é um salão grande, não, né? A maioria não é grande. É um empregador modesto para estar na figura agora de empregador. É interessante, eu não sei como isso vai ser. Por exemplo, eu agora fiz muita campanha, né? E, de novo, entrei muito em favela, em lugar muito humilde. Olha, tem duas coisas que ficam abertas. É salão de beleza às 10 da noite, 8 da noite, 10 da noite e bar. Você pode ter tudo fechado, mas eles estão abertos. Os dois têm clientela. Agora eu não sei se vai chegar lá, essa regularização, se não vai, talvez chegue. Mas de qualquer jeito, todo mundo que é pequenininho quer crescer, não quer? Então vai crescer direito. Senadora, muito grata pela sua presença aqui no nosso programa. Eu agradeço também a você que nos acompanha. Lembrando que esse é o programa Argumento e você é o nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado pelo 0800 61 2211, que é uma ligação gratuita. E quando você quiser rever esse ou outro dos nossos programas, use o endereço eletrônico senado.leg.br/TV. Até a próxima.